Neste vídeo vamos explorar como funcionavam as regras de etiqueta no magnífico palácio de Nínive, o coração do Império Assírio. Vamos entender como chefes militares, escribas, sacerdotes e visitantes estrangeiros precisavam se comportar diante da realeza, que gestos eram permitidos, quais atitudes eram proibidas, e como cada detalhe, da postura ao tom de voz menos podia determinar honra ou desgraça. Você vai descobrir os rituais de apresentação, o protocolo diante do rei, o código silencioso que guiava conversas, e até como funcionava a rígida hierarquia que sustentava aquele gigantesco centro de poder. Se você gosta desse tipo de conteúdo histórico contado de forma viva e envolvente, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque agora vamos começar a história. O Palácio de Nínive erguia-se como um universo próprio, onde tudo parecia maior, mais intenso e mais calculado do que no restante da cidade. Para muitos que viviam do lado de fora, ele era visto quase como um organismo vivo, cujos corredores pulsavam com mensagens urgentes, decisões de Estado e rituais silenciosos que jamais chegavam aos ouvidos da população comum. Ao cruzar seus muros pela primeira vez, a sensação era a de adentrar um território governado por regras rigorosas, onde cada gesto contava e cada olhar podia ser interpretado como sinal de respeito ou ousadia. Não havia espaço para improvisos. A disciplina não era algo pedido, era exigida pelo próprio ambiente. O movimento dentro do palácio era constante, mas jamais caótico. Guardas de elite, treinados para observar sem piscar, vigiavam pontos estratégicos e notavam qualquer alteração no semblante de quem se aproximava. Escribas caminhavam com tábuas de argila pressionadas contra o peito, como se carregassem pequenos cofres de informações cruciais. Sacerdotes se moviam em silêncio, prontos para conduzir rituais ou interpretar sinais que pudessem influenciar decisões políticas. Mensageiros se deslocavam com velocidade controlada, equilibrando pressa e compostura. E entre todos eles havia servidores atentos, sempre posicionados nos lugares exatos para garantir que nada falhasse no funcionamento do palácio. Era como observar engrenagens perfeitamente encaixadas, girando em um ritmo que parecia ter sido refinado por gerações. Nesse cenário grandioso, a etiqueta surgia como ferramenta essencial. Não servia apenas para demonstrar reverência ao rei ou à elite administrativa, mas para evitar que tamanha concentração de autoridade se transformasse em tensão contínua. Cada pessoa ali dentro tinha um papel claro, e o respeito às normas permitia que esse ambiente, tão carregado de poder, funcionasse sem colapsar em disputas ou conflitos internos. A etiqueta oferecia uma linguagem comum, compreendida por escribas, generais e emissários estrangeiros. Ela era a garantia de que, em meio à multiplicidade de interesses, todos seguiam um código reconhecível e previsível. Antes mesmo de se avistar a sala real, era preciso aprender os sinais invisíveis que moldavam o comportamento naquele espaço. A forma de caminhar não podia ser desleixada nem apressada demais. O visitante deveria demonstrar autocontrole sem parecer arrogante. Os passos precisavam ser firmes, porém silenciosos, como se o próprio chão do palácio exigisse respeito. Os braços permaneciam próximos ao corpo, evitando gestos amplos que pudessem ser lidos como ameaça ou desatenção. Até o ritmo da respiração influenciava a percepção sobre quem adentrava o recinto. Ofegar indicava nervosismo, e nervosismo era interpretado como fraqueza. Logo ao atingir os portões monumentais, esculpidos com leões alados e figuras protetoras, o visitante compreendia que tudo ali foi projetado para impressionar. Guardas observavam não apenas quem chegava, mas como chegava. O modo de se apresentar era um teste inicial, e muitos fracassavam antes mesmo de ultrapassar o primeiro corredor. Era necessário manter o queixo em posição neutra, evitando tanto o olhar desafiador quanto a postura excessivamente submissa, que podia ser entendida como fingimento. A neutralidade demonstrava domínio interno e um entendimento básico de que o palácio não era um local para exibições emocionais. Ao passar pelo limite entre a cidade e o palácio, algo mudava sensivelmente. Os sons externos, menos barulho de mercados, animais e conversas, desapareciam de imediato, substituídos por um silêncio pesado, quase calculado. Esse silêncio não era fruto do acaso, mas resultado de regras estritas que determinavam quando se podia falar, e quando até mesmo um sussurro seria inadequado. Havia trechos em que o silêncio era absoluto, não por devoção religiosa, mas porque ali se discutiam temas que não podiam ser ouvidos por curiosos ou por aqueles sem autorização. A ausência de ruído estabelecia a primeira lição ao visitante. Dentro desses muros, a discrição era soberana. A partir desse ponto, a etiqueta deixava de ser opcional e se tornava mecanismo de sobrevivência. Um deslize mínimo poderia colocar em risco negociações, comprometer alianças ou simplesmente demonstrar falta de preparo, falha,
imperdoável aos olhos da elite de Nínive. E para aqueles que serviam diariamente, as regras tornavam-se tão naturais quanto respirar. Os servidores sabiam quando surgir e quando desaparecer, quando oferecer água e quando evitar qualquer aproximação. Guardas reconheciam sinais discretos que indicavam perigo, visitantes problemáticos ou mudanças repentinas no protocolo de circulação. Cada corredor, cada pátio e cada escadaria trazia consigo uma expectativa invisível sobre o comportamento adequado. À medida que alguém avançava pelo palácio, era levado a ajustar a postura, a voz e até a expressão facial. A etiqueta, naquele lugar, era mais que um conjunto de regras. Era uma linguagem de poder que antecipava tudo o que ainda estava por vir. E quem não compreendesse isso logo na entrada, dificilmente sobreviveria às exigências das próximas etapas dentro daquele universo imponente. Os rituais de entrada no Palácio de Nínive começavam muito antes de se avistar a sala de audiências. Assim que visitantes, oficiais ou emissários estrangeiros ultrapassavam o portão exterior, eram conduzidos a uma área de inspeção onde a primeira impressão era registrada com precisão quase cirúrgica. Guardas experientes avaliavam desde o vestuário até a forma como o visitante respirava. Uma capa desalinhada, um gesto brusco ou um olhar inquieto chamavam atenção imediatamente. Não se tratava apenas de segurança, mas de entender quem estava prestes a adentrar um dos centros de poder mais influentes da antiguidade. Ali tudo era observado com olhos treinados que sabiam distinguir confiança de presunção, nervosismo de ameaça. Após essa primeira triagem, os visitantes eram guiados para uma sala onde recebiam instruções claras sobre o comportamento adequado. Era um ambiente simples, mas carregado de autoridade, onde eunucos e funcionários especializados explicavam, com firmeza, o que era permitido e o que violava o protocolo. Não se falava sem permissão, não se andava onde não fosse indicado e nunca se apontava para objetos ou pessoas. O corpo precisava transmitir respeito absoluto. Os gestos deveriam ser suaves, com movimentos bem calculados. Até o posicionamento das mãos tinha significado. Ao lado do corpo indicava neutralidade. Sobre o peito demonstrava humildade, e juntas à frente mostravam disposição para ouvir. Qualquer postura diferente poderia ser interpretada como desatenção ou arrogância, algo inadmissível naquele ambiente. Concluída essa orientação, começava o trajeto pelo interior do palácio. Os corredores eram mais do que ligações entre salas. Eram cenários cuidadosamente planejados para moldar a postura emocional de quem caminhava por eles. Paredes adornadas com relevos grandiosos contavam conquistas militares, cerimônias religiosas e feitos do rei. Esses murais não apenas decoravam, eles reforçavam a ideia de que o visitante estava caminhando dentro da história viva do império. A cada passo, a sensação de responsabilidade e reverência aumentava. Alguns estrangeiros chegavam a desacelerar o ritmo, tomados por um misto de admiração e receio, enquanto oficiais experientes mantinham um caminhar contido, demonstrando familiaridade com aquele ambiente austero. Guardas posicionados em intervalos regulares monitoravam o trajeto. Eles mantinham uma postura rígida, mas seus olhos atentos acompanhavam tudo. Não se moviam sem necessidade e raramente falavam. A imobilidade quase absoluta desses soldados criava um contraste com a magnitude dos murais ao redor, reforçando a ideia de disciplina incontestável. O mero fato de cruzar com eles fazia o visitante ajustar instintivamente a coluna, erguer o peito e controlar cada gesto. A presença desses guardas não era apenas protetiva, mas educativa. Lembravam constantemente que naquele espaço, a ordem era a linguagem dominante. Durante o percurso, longos trechos eram marcados por silêncio obrigatório. Era considerado desrespeitoso preencher o ar com qualquer som que não fosse o eco dos próprios passos. Ou os corredores, projetados para amplificar até o menor ruído, pareciam testar a capacidade emocional do visitante de suportar a tensão e manter a compostura. Esse silêncio ritualizado servia como filtro psicológico. Quem não suportasse a pressão já revelava ali sua fragilidade. Não surpreendia que muitos estrangeiros precisassem de alguns segundos para recuperar o fôlego ao final desse caminho, mesmo tendo caminhado lentamente. Conforme se aproximava a área onde aconteciam as recepções formais, a atmosfera mudava de forma sutil. O cheiro de incenso tornava-se mais intenso. E servidores surgiam de forma quase coreografada, posicionando-se nos pontos certos para conduzir o visitante ao próximo estágio. Esses servidores eram treinados para falar pouco, mas cada palavra era precisa, cada resto calculado. Eles demonstravam um tipo de hospitalidade rígida, que acolhia sem jamais permitir intimidade. O visitante aprendia com eles o ritmo do lugar,
suave, firme e absolutamente controlado. A sala de recepção intermediária era o último espaço antes da audiência principal. Ali se decidia se o visitante estava pronto para ser conduzido ao rei ou ao oficial de mais alta patente responsável pela reunião. Para muitos, essa etapa era ainda mais tensa do que a audiência em si, pois funcionava como um segundo exame, desta vez mais minucioso, quase psicológico. Guardas observavam discretamente a postura. Servidores avaliavam se o visitante seguia as instruções, e eunucos decidiam o momento exato de prosseguir. O visitante ficava ali imóvel, geralmente com os pés alinhados e os braços próximos ao corpo, aguardando o sinal que determinaria seu destino. Nessa sala, o corpo falava mais alto que as palavras. O visitante precisava demonstrar serenidade sem parecer frio, respeito sem parecer submisso, confiança sem parecer audacioso. O olhar deveria ser controlado, sempre direcionado para o ponto indicado pelos servidores, jamais para os guardas, jamais para as portas internas, jamais para cima. Isso transmitia disciplina e autoconsciência, duas qualidades essenciais dentro do palácio. Qualquer desvio, por menor que fosse, podia sugerir impaciência ou desrespeito ao protocolo. Somente quando todos os observadores estavam satisfeitos com a postura e o comportamento do visitante, uma porta pesada se abria lentamente e um servidor fazia um leve movimento de mão para indicar o caminho. Esse gesto silencioso marcava a transição entre o mundo exterior e o núcleo do poder assírio. Era um momento em que o visitante deixava para trás qualquer traço de ousadia ou insegurança e se preparava para entrar em uma sala onde o destino de províncias inteiras podia ser decidido em poucas palavras. A receptividade ali não era medida por sorrisos, mas pela permissão de avançar. E o privilégio de atravessar aquela porta era concedido apenas a quem demonstrava pleno domínio sobre si mesmo. A aproximação ao rei era considerada o ápice de toda a jornada pelo palácio, o momento em que cada gesto adquiria um peso simbólico e cada detalhe do comportamento revelava não apenas a disposição do visitante, mas também sua compreensão do poder assírio. Ao atravessar a porta que conduzia à sala de audiências, a sensação era de entrar em um ambiente onde o ar parecia mais denso, como se a própria atmosfera estivesse moldada pela presença da realeza. Não havia música, nem vozes, nem distrações. O silêncio era absoluto e carregado de significado, criando um espaço em que o rei surgia como ponto único de atenção e autoridade. A sala era ampla, com colunas que projetavam sombras longas e relevos que narravam vitórias militares e cerimônias sagradas. Esses elementos serviam como lembrete constante de que a pessoa à frente detinha poder não apenas político, mas divinamente legitimado. O visitante, ao notar essa grandiosidade, ajustava de imediato a postura, mantendo a coluna ereta, os ombros levemente alinhados para trás e o queixo em posição neutra. Era proibido demonstrar desconforto, embora o ambiente parecesse projetado justamente para testá-lo. O corpo precisava transmitir respeito, firmeza e autocontrole, mas sem jamais sugerir desafio. Os passos em direção ao rei eram calculados. O visitante deveria andar em ritmo uniforme, sem pressa, mas também sem hesitação. Parar cedo demais era sinal de submissão excessiva. Aproximar-se além do permitido era interpretado como afronta. Na maioria das situações, havia uma marca invisível menos conhecida apenas pelos servidores e guardas, indicando o ponto exato onde o visitante deveria deter-se. Ao alcançá-lo, fazia uma pausa breve, mantendo os pés juntos e as mãos próximas ao corpo. Gestos amplos eram proibidos. Até mesmo arrumar o manto ou ajustar um adorno era considerado inadequado naquele momento delicado. O modo de baixar o olhar era cuidadosamente ensinado. Não se podia encarar diretamente o rei, mas também não se devia manter os olhos colados ao chão. A etiqueta exigia que o olhar caísse suavemente para um ponto intermediário, suficiente para expressar respeito sem transmitir medo. Um movimento brusco era visto como descontrole emocional. Um olhar frontal, mesmo que curto, soava como desafio. Esse equilíbrio visual era tão importante quanto a postura corporal, pois transmitia ao rei a sensação de que o visitante compreendia exatamente seu lugar nas hierarquias do palácio. Quando chegava o momento de falar, a regra principal era simples. Só se pronunciava quando autorizado. O visitante aguardava, imóvel, até que um servidor, um eunuco de alto grau ou o próprio rei fizessem um gesto discreto indicando permissão. Esse gesto podia ser um leve movimento de mão, um levantar mínimo de cabeça ou até mesmo uma pausa calculada no silêncio. Somente então o visitante deveria iniciar sua fala sempre breve e clara e sem rodeios desnecessários. Discursos longos eram desencorajados. O rei esperava objetividade, e qualquer desvio era percebido como tentativa de manipular a conversa. O tom de voz também importava. Ele deveria ser firme, porém controlado,
nunca alto demais nem tão baixo a ponto de demonstrar insegurança. A entonação precisava transmitir domínio das próprias palavras, sem sugerir irreverência. Em certas ocasiões, principalmente com emissários estrangeiros, servidores treinados repetiam as instruções com antecedência, enfatizando que o discurso deveria ser oferecido como um tributo verbal, respeitoso, contido e completamente isento de improvisos que pudessem desagradar. A apresentação de objetos, documentos ou tributos seguia protocolos ainda mais rigorosos. Nada podia ser entregue diretamente às mãos do rei. O visitante segurava o item com ambas as mãos e inclinava o corpo de forma sutil, mantendo o peito levemente inclinado, mas sem chegar a caverse profundamente, a menos que estivesse diante de uma cerimônia específica. Em seguida, colocava o objeto sobre um suporte indicado por servidores, que então o recolhiam com movimentos fluidos. Esse procedimento mostrava que o rei nunca precisava se mover para receber algo. Tudo lhe era trazido e organizado ao seu redor, reforçando sua posição acima de qualquer ação cotidiana. Os servidores que ficavam ao lado do trono eram peças fundamentais nesse ritual. Eles mantinham olhares atentos, prontos para corrigir discretamente qualquer erro do visitante com um gesto quase imperceptível. Sua presença silenciosa servia tanto para proteger a realeza, quanto para limitar a espontaneidade do visitante, moldando a cena para que todas as ações convergissem para o centro da sala menos o rei. Cada movimento desses servidores reforçava a ideia de que a autoridade real era absoluta, pois nada acontecia sem coordenação prévia. A realeza utilizava essa etiqueta com maestria. O rei raramente precisava demonstrar poder diretamente. A etiqueta fazia isso por ele. Quanto mais rígido o protocolo, mais distante a figura real parecia, e quanto mais distante, mais imponente se tornava. A própria economia dos gestos do rei, uma inclinação mínima da cabeça, um leve levantar de sobrancelhas, um silêncio prolongado, ganhava peso simbólico. Tudo que vinha dele era interpretado como sinal de aprovação, irritação ou ordem. O visitante, ao perceber isso, adaptava seu comportamento instantaneamente, como se estivesse ajustando sua respiração ao ritmo daquela presença dominante. Ao final da audiência, a saída seguia os mesmos cuidados da entrada. O visitante recuava alguns passos sem virar de costas, mantendo a postura íntegra, até atingir a distância que permitia retornar ao corredor. Somente então podia respirar plenamente, como se estivesse deixando um campo magnético que moldara cada gesto seu. Era um lembrete claro de que a etiqueta no palácio não era apenas formalidade. Era a expressão concreta do poder assírio. Um instrumento capaz de transformar silêncio, olhar e postura em prolongamentos da autoridade do rei. Dentro do palácio de Nínive, a vida cotidiana era regida por um conjunto de normas silenciosas, compreendidas por todos aqueles que ocupavam cargos administrativos, religiosos ou militares. Embora não houvesse instruções escritas sobre como cada interação deveria ocorrer, existia um código rigoroso que orientava conversas, debates, colaborações e até desentendimentos. Era um sistema tão enraizado que os mais experientes conseguiam identificar, em poucos segundos, quem dominava essas regras e quem estava prestes a cometer um erro capaz de comprometer sua reputação para sempre. A etiqueta interna era mais do que uma formalidade. Era um mapa invisível que cada indivíduo seguia para se mover sem atritos, dentro de um ambiente carregado de poder. Oficiais de alta patente, escribas renomados e comandantes militares raramente se aproximavam uns dos outros de maneira espontânea. Cada grupo tinha sua área de atuação e sua forma de circulação pelo palácio. Os escribas, por exemplo, eram conhecidos pela precisão com que mediam distâncias sociais. Eles sabiam exatamente até onde podiam avançar ao se dirigir a um superior, e quando deveriam permanecer à distância, aguardando um aceno que liberasse sua entrada. Esse comportamento disciplinado os ajudava a transitar entre setores militares, religiosos e administrativos sem despertar a sensação de intromissão. Sua capacidade de observar e interpretar sinais discretos os tornava indispensáveis, mas também exigia deles cautela constante. Os comandantes militares, por sua vez, carregavam uma aura de firmeza e autoridade que lhes permitia ocupar espaços com mais segurança. Ainda assim, até mesmo eles sabiam que dentro do palácio seu poder não era absoluto. A despeito de suas conquistas no campo de batalha, tinham de ajustar o tom de voz e o ritmo dos passos ao cruzar áreas ocupadas por sacerdotes ou conselheiros reais. Qualquer gesto excessivamente assertivo era visto como falta de sensibilidade política. Muitos comandantes se esforçavam para equilibrar a postura marcial com uma deferência controlada, demonstrando força sem parecer que tentavam dominar os corredores do palácio. Sacerdotes dotados de prestígio espiritual possuíam um tipo diferente de autoridade. Eles caminhavam com serenidade calculada, projetando a ideia de que eram intermediários entre o mundo humano e o divino. Embora sua fala fosse geralmente mansa,
Sua presença tinha o poder de interromper conversas e reordenar espaços. Oficiais e escribas cediam passagem sem precisar ser solicitados. Era sabido que contrariar um sacerdote dentro dos muros da residência real raramente trazia bons resultados, não apenas pelo simbolismo religioso, mas porque muitos deles tinham acesso direto ao rei e grande influência sobre decisões administrativas. A hierarquia determinava também quem falava primeiro em qualquer espécie de reunião. Em um encontro breve nos corredores, o indivíduo de posição mais elevada tinha o direito de iniciar a conversa. O interlocutor de menor grau aguardava com paciência, mantendo o corpo imóvel e a expressão neutra. Se houvesse mais de 2 pessoas, a ordem de fala era ainda mais complexa, e um erro podia ser interpretado como ambição exagerada. Houve casos em que simples interrupções foram registradas discretamente por adversários políticos e, mais tarde, usadas para construir narrativas que manchavam carreiras promissoras. Em debates formais, principalmente os que envolviam estratégias militares ou questões administrativas, a dinâmica era igualmente rígida. Os participantes se sentavam conforme a ordem de prestígio e responsabilidade. O responsável pelo tema iniciava a exposição, seguido pelos conselheiros mais antigos, e somente depois era permitido que figuras de menor expressão acrescentassem suas contribuições. Quando divergências surgiam, deveriam ser expressas com delicadeza. Contornar diretamente uma opinião de alguém mais influente era considerado imprudente, a menos que houvesse autorização explícita para um confronto intelectual. Era comum ver escribas ou sacerdotes levantando as mãos levemente antes de intervir, aguardando a aprovação silenciosa do superior. Nos bastidores existiam disputas que jamais eram verbalizadas. Um olhar prolongado, uma pausa estratégica ou um recuo calculado substituíam acusações diretas. A etiqueta funcionava como válvula de contenção para tensões internas. Em vez de explodirem em conflitos abertos, os envolvidos utilizavam o sistema de sinais discretos, alianças implícitas e palavras cuidadosamente escolhidas para influenciar decisões. Era um jogo sutil, onde cada movimento tinha impacto, e onde se destacava quem possuía a inteligência emocional suficiente para perceber nuances e equilibrar ambições com prudência. Isso se tornava ainda mais evidente nos corredores estreitos, que ligavam as salas administrativas às áreas mais reservadas do palácio. Ao se cruzarem ali, 2 oficiais avaliavam em frações de segundo quem deveria recuar para permitir a passagem. Não era uma regra escrita, mas um reflexo direto da hierarquia. Às vezes bastava um levantar mínimo de sobrancelha para que a ordem fosse estabelecida. Aquele que cometesse o engano de avançar sem observar esse código silencioso corria o risco de ser visto como desrespeitoso, e tal impressão poderia o acompanhar por anos. Deslizes, mesmo pequenos, tinham consequências sérias. Um comentário feito no momento errado, uma aproximação indevida, uma postura corporal inadequada durante uma reunião podiam ser suficientes para chamar a atenção de rivais atentos. No palácio, nada passava despercebido. Conversas informais circulavam pelas mãos dos servidores, dos eunucos e dos mensageiros, pessoas que raramente falavam, mas tudo observavam. A reputação era um bem frágil, construído lentamente e destruído em questão de minutos. Um erro de etiqueta podia ser interpretado como falta de formação, despreparo político ou até deslealdade ao rei. Assim, as interações dentro do palácio eram um delicado teatro, onde cada participante precisava dominar seu papel com perfeição. Não bastava compreender as regras, era necessário prever expectativas, interpretar olhares, antecipar irritações e saber quando recuar sem parecer fraco. Essa dança silenciosa sustentava a ordem interna de Nínive e moldava a trajetória de todos que ali trabalhavam. Em um ambiente tão denso de poder, o futuro de uma carreira dependia menos das palavras ditas e mais da capacidade de respeitar esse código invisível que governava todas as relações. Nos bastidores do Palácio de Nínive, longe das cerimônias grandiosas e das audiências formais, existia um universo tão intricado quanto o das salas oficiais. Ali, em espaços reservados e corredores menos acessíveis, o poder se manifestava de maneira mais sutil, porém igualmente rigorosa. Embora o silêncio fosse menos absoluto do que na presença do rei, cada ambiente possuía sua própria etiqueta, moldada por séculos de tradição. Era nesse território menos visível que alianças se formavam. Intrigas eram avaliadas e decisões importantes ganhavam contornos antes de chegarem ao conhecimento do soberano. As refeições formais constituíam um dos momentos mais marcantes desse mundo oculto. Nem todos tinham acesso à mesa real. Havia níveis cuidadosamente delimitados de banquetes, os de alta importância menos oferecidos a generais. Sacerdotes renomados ou emissários privilegiados menos aconteciam em salas adornadas, onde o luxo era controlado, mas evidente. As mesas eram baixas,
e os convidados sentavam-se de maneira que demonstrasse equilíbrio e autocontrole. Cada alimento servia não apenas para alimentar, mas para afirmar status. Os servidores posicionavam pratos e jarros sem emitir ruídos, calculando cada movimento para não interromper conversas que muitas vezes tratavam de temas delicados. Não se gesticulava enquanto se comia, e elogios aos pratos eram feitos apenas se surgissem de forma natural, jamais exagerada, pois excesso de entusiasmo era visto como falta de compostura. Nos encontros mais íntimos realizados em salas menores e afastadas, as conversas assumiam um tom mais livre, ainda que dentro de limites claros. Oficiais e escribas discutiam planos, avaliavam dificuldades e buscavam caminhos alternativos para assuntos que exigiam discrição total. Ali, a etiqueta consistia em saber ouvir antes de falar, evitar interrupções desnecessárias e, principalmente, manter o segredo das informações compartilhadas. Era comum que esses encontros fossem supervisionados discretamente por eunucos ou servidores de confiança, que anotavam detalhes de comportamento mais do que palavras. Para muitos, esses observadores silenciosos eram uma lembrança constante de que nada, absolutamente nada, passava despercebido dentro do palácio. Os rituais religiosos internos representavam outro componente essencial dos bastidores. Embora as grandes cerimônias fossem públicas e marcadas por pompa, diversas práticas sagradas aconteciam longe dos olhos da corte. Sacerdotes conduziam oferendas, purificações e leituras de presságios em ambientes onde poucos podiam entrar. Esses rituais seguiam uma etiqueta distinta, pautada na reverência ao divino. Antes de participar ou assistir, era necessário purificar as mãos e adotar uma postura contemplativa. Conversar era proibido exceto quando solicitado pelo sacerdote. Cada gesto tinha significado erguer as mãos. Fechar os olhos ou recuar alguns passos faziam parte de um sistema simbólico que comunicava devoção, humildade e respeito pelos deuses que, segundo se acreditava, sustentavam a sorte do reino. Em contraste com a rigidez desses rituais, havia momentos singelos de descontração controlada. Eles ocorriam em pátios internos, cercados por jardins cuidadosamente mantidos, onde alguns oficiais, escribas e servidores podiam relaxar brevemente. No entanto, até a diversão exigia cautela. Risos altos eram vistos como deselegantes, e demonstrações excessivas de camaradagem eram consideradas impróprias. Conversas informais, apesar de mais leves, permaneciam vigiadas por olhos atentos. Muitos preferiam manter o tom neutro mesmo nesses períodos de respiro, conscientes de que amizades mal interpretadas poderiam gerar rumores prejudiciais. O comportamento dos servos nesses bastidores era um espetáculo de precisão. Eles surgiam nos momentos exatos, retiravam copos vazios antes que chamassem atenção e arrumavam o ambiente com movimentos tão suaves que pareciam parte da própria arquitetura. Eram treinados não apenas para servir, mas para compreender o clima da sala. Sabiam quando permanecer invisíveis e quando se apresentar para resolver algum detalhe. Essa capacidade de interpretar ambientes era resultado de anos de observação silenciosa, que transformava cada servidor em uma peça essencial da engrenagem palaciana. Os eunucos, figuras centrais na administração interna, desempenhavam um papel ainda mais delicado. Eram eles que controlavam acessos, organizavam agendas, mediavam encontros e observavam o comportamento de todos que circulavam nas áreas privadas. Sua autoridade, embora muitas vezes discreta, era indiscutível. Sabiam quem podia entrar em cada sala, qual era o momento apropriado para interromper uma conversa e como conduzir uma mensagem de forma que seu conteúdo fosse preservado sem a necessidade de explicações adicionais. Muitos eram capazes de transmitir instruções inteiras apenas com expressões e acenos, dispensando frases longas. Era um sistema eficiente, que protegia segredos e evitava ruídos desnecessários. A circulação de informações nos bastidores do palácio seguia um fluxo surpreendentemente silencioso. Palavras raramente eram desperdiçadas. Comunicavam-se com gestos mínimos, olhares específicos e movimentos ensaiados. Uma mão colocada sobre o peito indicava aprovação. Um toque leve no braço significava urgência. Um passo para trás, seguido de um breve aceno, avisava que a conversa precisava terminar. Esse vocabulário invisível era compreendido apenas pelos que viviam ali há muito tempo, e se revelava uma ferramenta poderosa para manter a ordem e proteger assuntos sensíveis. Ao caminhar por esses bastidores, tornava-se evidente que o palácio não funcionava apenas pela vontade do rei, mas por meio de uma rede de pessoas disciplinadas que dominavam esse código tácito. Era um ambiente onde cada gesto, até mesmo o mais simples, possuía significado. A etiqueta não se limitava às grandes audiências. Ela permeava refeições, reuniões, orações e momentos de descanso. Esse sistema de sinais, hábitos e tradições mantinha o tecido interno de Nínive coeso,
e permitia que o coração do império pulsasse de forma contínua, discreta e precisa. A etiqueta que permeava cada canto do palácio de Nínive não era um adorno, tampouco um ritual vazio criado para impressionar visitantes. Ela constituía a espinha dorsal de um sistema político complexo, sustentando a estabilidade de um império que reunia povos, línguas e crenças sob uma única autoridade central. Ao observar atentamente a maneira como todos, desde altos comandantes até simples servidores, se moviam e se comportavam dentro daquele ambiente, tornava-se evidente que o protocolo funcionava como um mecanismo silencioso de coesão. Era ele que moldava comportamentos, organizava relações e evitava que a proximidade do poder se transformasse em caos. Cada regra, desde a forma de caminhar nos corredores até a postura diante do rei, tinha um propósito específico. Elas não existiam por acaso. O Império Assírio compreendia que para administrar vastos territórios e controlar populações diversas, era necessário estabelecer um código comum que transcendesse diferenças culturais. Assim, quando um emissário vindo de uma província distante chegava ao palácio e aprendia rapidamente como agir, ele não apenas mostrava respeito, mas demonstrava disposição para integrar-se a lógica política do centro de poder. O protocolo, portanto, funcionava como uma ponte entre governantes e governados, permitindo que diferentes elites regionais se reconhecessem dentro de um mesmo sistema simbólico. Essa etiqueta influenciava diretamente as alianças internas. Comandantes militares que compreendiam como se portar diante dos sacerdotes e escribas eram melhor recebidos em conselhos estratégicos. Sacerdotes que dominavam a dinâmica das salas administrativas conseguiam dialogar com oficiais sem gerar atritos. Escribas que seguiam o ritmo e a ordem das discussões eram valorizados como mediadores. Assim, os vínculos se formavam não apenas por conveniência política, mas pela habilidade de respeitar e interpretar nuances do comportamento palaciano. A etiqueta, nesse sentido, era a ferramenta diplomática menos mais eficiente que tratados escritos, pois atuava no terreno das percepções, dos gestos e das expectativas silenciosas. A figura do rei era o ponto final e mais elevado dessa estrutura. O protocolo amplificava sua presença. Ele não precisava agir de forma teatral ou explosiva para demonstrar autoridade. Sua distância calculada, o silêncio prolongado, a economia de movimentos, tudo isso era interpretado pelo ambiente como força absoluta. A ausência de espontaneidade no seu entorno reforçava a ideia de que ele existia acima da rotina mundana, quase como se sua presença fosse extensão de uma ordem divina. O palácio, com seus rituais e normas, não apenas sustentava o prestígio do rei, mas o transformava em algo palpável, perceptível em cada corredor e em cada interação. Esse sistema também organizava vidas inteiras. Servidores cresciam e envelheciam dentro da lógica palaciana, educando sucessores para manter as tradições intactas. Eunucos, guardiões de segredos e mediadores natos, interiorizavam essas normas até que elas se tornassem parte de sua identidade. Escribas formavam gerações que não apenas registravam decretos, mas também aprendiam a observar comportamentos, interpretar gestos e reconhecer rapidamente quem estava ascendendo ou caindo em desgraça. Cada função dependia profundamente da capacidade de navegar por esses códigos invisíveis. E dominar essa etiqueta significava garantir espaço e longevidade em um ambiente competitivo. O impacto dessa disciplina ultrapassava o território físico do palácio. Muitos que circulavam por suas salas retornavam às suas cidades levando consigo impressões sobre como se comportar, como receber emissários, como organizar cerimônias. Assim, o protocolo de Nínive irradiava para além das muralhas, influenciando costumes regionais e fortalecendo a imagem do império como centro de ordem e refinamento. A grandiosidade arquitetônica não atuava sozinha. Era a etiqueta que dava vida àquele cenário monumental, fazendo com que cada visita ao palácio deixasse marcas duradouras no imaginário das elites locais. Com o tempo, essas práticas se transformaram em memória cultural. Mesmo após o declínio do império, relatos e tradições preservados em textos e obras de arte mostravam que a disciplina e a formalidade do palácio eram lembradas como símbolo de um período em que o poder se organizava de forma quase ritualística. A grandiosidade não se limitava às muralhas ou às esculturas colossais, mas ao modo como a ordem interna se convertia em linguagem política. A etiqueta, ao invés de desaparecer com a queda da Assíria, ecoou como herança silenciosa que influenciou outras cortes, outras administrações e outras formas de entender o poder. Encerrar essa jornada pelos rituais de Nínive é perceber que nas civilizações antigas, a força de um império não se media apenas por seus exércitos ou por sua riqueza, mas pela capacidade de estabelecer um sistema de comportamentos que transmitisse estabilidade, intenção e domínio. A etiqueta do palácio não era uma mera coleção de gestos ensaiados.
era o alicerce simbólico que sustentava a ordem política, garantindo que cada indivíduo soubesse onde pisava e até onde podia ir. Ela transformava a convivência em estrutura, silêncio em linguagem e disciplina em poder. Na complexidade desses códigos, encontra-se a essência das grandes civilizações, a crença de que a estabilidade nasce tanto das paredes imponentes quanto dos gestos controlados, tanto das decisões grandiosas quanto dos detalhes quase invisíveis. Nínive nos lembra que a ordem, quando compreendida e praticada por todos, pode moldar impérios inteiros, e que sua força permanece viva, mesmo milênios depois, como testemunho da engenhosidade humana em organizar e perpetuar o poder.